Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre passagens difíceis da Bíblia sobre o tema da morte e da ressurreição. Existem muitas disputas sobre essas passagens e, à luz da interpretação do Espírito Santo e da Bíblia, nós vamos prover aqui, na nossa conversa, respostas úteis para estas perguntas que surgem ao estudar a Bíblia. Está começando agora o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E olha que está profundo mesmo, porque a Bíblia está sendo aberta aqui e a gente está ouvindo comentários tão especiais que estão enriquecendo a nossa vida espiritual e a gente deseja que você e a sua família estejam sendo abençoados ao longo de toda esta temporada. Eu sempre digo que é muito bom ter a sua companhia conosco, a gente agradece a você, a audiência. Por onde a gente tem ido, a gente tem recebido palavras de muito carinho, as pessoas se aproximam e nós ficamos muito felizes de saber que você acompanha o programa Lições da Bíblia. Estudar a Bíblia com você é muito bom e também ter a companhia dos meus amigos queridos aqui também é muito especial. E eu vou apresentá-los a vocês mais uma vez. Aqui à minha esquerda, o pastor Wellington Barbosa. Seja muito bem-vindo, pastor. É bom ter você conosco mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria muito grande participar. Professora Anne, bom ter você conosco mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite mais uma vez de estar aqui com vocês, é um prazer. Prazer todo nosso, pastor Alberto Tim, muito bom ter você conosco, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também, pela oportunidade de participar desse estudo. Pastor Tim, por favor, ora para nós. Ok. Eterno Pai que estás nos céus, nós agradecemos e louvamos o teu nome, porque tu não nos abandonaste, mas nos dás essa bendita esperança da tua vinda, da ressurreição dos mortos e de estarmos contigo pela eternidade. Nesse momento, ao abrirmos a tua palavra e estudarmos alguns textos que têm gerado dúvidas na mente das pessoas, que tu possas iluminar-nos com teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. 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 Eu considero este programa hoje um dos mais importantes porque evidencia a honestidade deste material que nós estamos trabalhando aqui, o Guia de Estudos, e a honestidade que o autor, e a sinceridade, né, e a clareza com que tratou do tema. Porque é muito fácil a gente tratar das coisas que nos favorecem, né, textos explícitos em relação à nossa crença, e a Bíblia está recheada deles, mas nós não podemos negar que a Bíblia também tem textos desafiadores para a compreensão a uma primeira leitura sem uma compreensão aprofundada desses textos, né? Então, eu creio que este programa seja muito importante, pastor, a gente agradece também ao senhor mais uma vez por ter abordado essa temática das passagens desafiadoras bíblicas sobre o tema da imortalidade ou da suposta imortalidade da alma. O que o senhor... Qual foi a sua motivação e qual a sua sensação em relação a este tema específico que nós vamos abordar hoje aqui? Em primeiro lugar, se nós queremos ser academicamente honestos, a gente deve considerar não só os textos que favorecem a nossa posição, mas também aqueles que aparentemente dizem algo diferente. Em outras palavras, no mundo acadêmico a gente não pode ignorar fontes. A gente tem que respeitar, não é dizer que você precisa concordar, mas não pode ignorar. E nesse caso, no estudo da Bíblia, se nós somos motivados pelas palavras de Cristo, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, e não só da palavra que mais me convém, que mais me agrada, que eu mais gosto e tal, então eu tenho que ser honesto no estudo da Bíblia. E essa foi a intenção aqui, de considerar alguns textos, não são muitos, mas alguns textos da Bíblia que dão a impressão, podem ser relidos da perspectiva imortalista, ou seja, favorecendo a ideia de uma imortalidade natural. Agora, nós cremos que o embasamento bíblico é tão sólido
para a mortalidade do ser humano e a inconsciência do ser humano na morte, que para eu poder desconstruir essa doutrina bíblica da inconsciência do ser humano na morte, eu teria que ignorar muitos textos. Mas, ao mesmo tempo que existem outras passagens que precisam receber a nossa atenção, e são as que nesta semana, especificamente nesse programa, vamos considerar. É um princípio muito importante da interpretação da Bíblia, da hermenêutica bíblica, né? É olhar para as passagens mais difíceis da Bíblia sobre determinados temas à luz de passagens mais claras, mais específicas, mais claras em relação ao tema. E é basicamente isso que foi feito aqui. Agora, nesse caso, pastor, se alguém tiver interesse realmente de dar uma olhadinha nesse livro, além da morte, eu sugeriria que talvez esse seja o capítulo, um dos 2 ou 3 capítulos mais desafiadores, onde o complemento, porque qual é o problema do nosso guia de estudos? Nós temos limitação em número de palavras. Então você tem que, em poucas palavras, tentar resolver a questão. E aqui você tem subsídios adicionais que podem nos ajudar. Excelente dica, pastor. Mais uma vez aí, lembrando a nossa audiência da importância de ter o comentário além da morte. Uma outra coisa importante também, eu creio, é que às vezes as passagens são desafiadoras não pela forma como foram escritas, mas pelas camadas de interpretação que foram sendo colocadas sobre esses textos ao longo da história. Então, o desafio nem é tanto em ler o texto de forma correta, mas em desfazer interpretações que ficaram até consolidadas na mente de muitas pessoas sobre essas passagens. Uma dessas passagens, nós vamos inaugurar com ela, professora Anne, que está em Lucas capítulo 16, que é dos versos 19 a 31, que é o rico e o mendigo, ou o rico e o Lázaro, né? E eu vou deixar você falar um pouquinho sobre esse ponto que você tenha preparado. Parábola, né? Exatamente. Famosa parábola de controvérsias aí, né? Tem gente que até quer negar que seja de fato uma parábola, né? Porque não há uma referência explícita aqui de Cristo de que seja uma parábola, mas tudo leva a crer que é uma parábola, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar é como a gente lê a Bíblia, né? A gente não pode esquecer o pano de fundo que ela foi escrita. Então, a gente não pode eliminar isso, o contexto que ela foi escrita. Nós temos outras declarações que podem nos mostrar isso. Por exemplo, quando Jesus chama Pedro, venha ser pescadores de homens. Ele não era para ser pescador de homens, né? Mas era o que ele conhecia. Era para botar um anzol e ficar pescando homens. Ou seja... E as mulheres também, né? Se for levar literalmente. Pois é, né? Aí eu não ia poder... Não ia ser pescada, né? Não poderia. Então, você vê até outras parábolas, né? Quando a gente... por exemplo, da dracma perdida. Eu não tenho dracma, então... Não posso, eu tenho que levar ao pé da letra o que está ali? Não, mas era algo do quê? Da época, né? Então, a gente não pode esquecer que Jesus, ele utilizava-se coisas do cotidiano das pessoas, coisas que as pessoas conheciam para expressar outras ideias, né? E no caso aqui do rico e o Lázaro, né? É uma parábola adaptada do Talmud palestino, né? Essa ideia aqui. E o foco é Hades, que seria o quê? Esse lugar de intermediário entre o céu e o inferno, né? Como o texto diz. Mas Jesus, ele não está focando nisso em si. Até porque se ele estivesse focando nisso, o céu e o inferno estavam ali lado a lado, né? De acordo com o que nós podemos ver aqui. Mas ele estava focando o quê? Na responsabilidade moral da vida agora, aqui, presente. Então, a gente não pode levar o texto ao pé da letra, né? A gente tem que conseguir ver a situação que ele foi escrita. E, obviamente, ele contradiz tudo que a gente aprendeu até aqui. Se a gente levar esse... Ao pé da letra, né? Isso, né? Se nós levarmos ao pé da letra. Se a gente lê isso daqui de uma maneira literal,
Então, a gente já estudou aí 8 lições, a gente pode rasgar tudo, e a gente pode rasgar o Antigo Testamento aí todinho, né? E mais muitos outros livros, porque por causa de uma simples, não que ela seja simples, mas por uma porção pequena do texto. É como você da falou, Bíblia. é uma parábola, os elementos estão claros, que se trata de uma alegoria, de uma história que foi contada com símbolos não reais, né? E não se faz doutrina em cima de parábola. Sim. E as parábolas, como os salmos, que são textos poéticos, mesmo os textos proféticos, escatológicos, né, que usam símbolos, precisam ser lidos de forma simbólica e não literal. Isso é uma regra de interpretação da Bíblia. Apocalipse. a gente Exatamente. tem E Daniel, né? Daniel. Pastor Wellington, vamos para esse texto então, desafiador aqui, e vamos ver assim, o que o texto vai nos dizendo aí. Bem, eu gosto sempre, quando eu abordo um texto bíblico, de avaliar o contexto dele, especialmente quem escreveu, para quem escreveu, né? E aqui nós voltamos para Lucas. Lucas escreve Lucas é um autor não judeu, escrevendo para um público não judeu, né? Então ele se utiliza de um ferramental, de algo que estava correndo, né, naqueles dias, para apresentar um conceito. Jesus está usando isso e ele está reproduzindo, tanto que não existe outro evangelho que vá falar dessa história, é só Lucas, né? Ele está pegando esse conceito corrente entre o grupo de pessoas que fazia parte da sua audiência para mostrar como Jesus, né, ou retratando como Jesus usou esse conceito para tentar levá-los a uma compreensão mais profunda a respeito daquilo que está nas Escrituras. Então, ele pega a história, um homem rico, né? De um lado, um homem rico que se regalava esplendidamente, diz o texto no verso 19, do outro, Lázaro, né? Um mendigo coberto de chagas, e agora os dois morrem, né? Então, aqui nós temos, a partir do verso 22, eu vou fazer a leitura e vou fazer algumas perguntas, né? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, morreu o mendigo, foi para o seio de Abraão. Onde fica esse seio de Abraão? Qual é o tamanho do seio de Abraão? Essa é a primeira pergunta, né? Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, inferno e o seio de Abraão estão próximos. Será que isso tem respaldo bíblico? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O seio de Abraão próximo do inferno e podendo ter comunicação. E ele pedindo para o pai Abraão... o celular dele, né? Pelo jeito era no grito, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele está atormentado na chama, em um inferno do lado do seio de Abraão, e ele espera que um pouco de água na ponta do dedo vá refrescá-lo. Numa alma, que até um detalhe que a gente já mencionou aqui, algo imaterial que está sendo atormentado pelo fogo, que só consome algo que é material. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, quer dizer, a pessoa que tem algum tipo de recurso, naturalmente, ela vai para o inferno, porque ela já teve recurso na terra. E a pessoa que tem privação de recursos, naturalmente, ela vai para o céu. Ou para o seio de Abraão. Só um parênteses aqui, Wellington, isso é muito legal, porque tem muita gente que é rica e que crê nessa parábola aqui como doutrina. Então, quer dizer, tem que abrir mão do dinheiro todo agora. Né? E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então, tem um abismo, mas eu consigo falar. Qual era o tamanho do braço de Lázaro para colocar a ponta do dedo na água para refrescar o rico? Né? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. E aí vem a resposta, né? Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. E aqui tem um detalhe interessante, porque veja só, né? Olha, a gente vai observando, né? Hebreus diz que Abraão é o pai da fé, e ao final da listagem de Hebreus 11 diz que Abraão
junto com os demais heróis da fé, não receberam a promessa. Como ele poderia ser aquele que recebe os que merecem a salvação? É uma outra questão, né? E aqui entra um ponto, né? E aqui a gente começa a pegar um pouquinho onde é que Jesus ele pega o final da história e ele faz a aplicação, né? A questão aqui está muito relacionada a Moisés e os profetas. Ainda que alguém seja ressuscitado, isso não vai ser suficiente se eles não ouvirem o que Moisés e os profetas dizem nas Escrituras. E a gente sabe que houve alguém ressuscitado por Jesus, chamado Lázaro, depois desse evento, que foi ressuscitado diante dessa liderança. Não adiantou nada. E não adiantou nada. Então essas perguntas, quando a gente faz essas perguntas ao texto, a gente começa a perceber que é lógico que esse texto não está tratando de algo real. Mas Jesus ele está pegando um conceito corrente, puxando da memória das pessoas, do conhecido para o desconhecido e fazendo uma aplicação espiritual tremenda que nos alcança hoje. Se não atenta a Moisés e o profeta, nem que você veja o maior dos milagres não vai resolver. Por que não perguntar a Moisés e os profetas o que eles têm a dizer sobre o estado do ser humano na morte? Que essa é a questão aqui. E a outra, interessante que o próprio Abraão diz que a condição realmente para a comunicação, nesse caso, é a ressurreição. Exatamente. Ressuscita, né? Sim, ainda que um ressuscite dentre os mortos. Não é manda uma alma lá falar com ele, Então, tem que ressuscitar. O próprio texto, em sua conclusão, desfaz essa ideia, né? Exatamente. Que legal, né? A gente vai entendendo e percebendo que as passagens não são tão difíceis como a gente imaginava a princípio. A gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí porque a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E que bênção, né? Podemos ter essa oportunidade de parar um pouquinho aqui, desligar as outras atividades e nos concentrarmos nessa bênção, que é esse tesouro precioso que é a Palavra de Deus. Eu quero fazer uma recomendação especial para você, e é especial mesmo, que são os comentários inspirados da autora norte-americana Ellen G. White sobre os temas do nosso guia de estudos. Aqui nesse material, nesta revista, você vai encontrar ampliações profundas a respeito das temáticas que abordamos a cada semana. A cada dia aqui do nosso guia de estudos, você encontra essa suplementação que confirma o texto bíblico, que aponta para a palavra de Deus e que vai reforçar a importância de estudar cada vez mais a Bíblia e aprender com ela. Então, eu acho que você precisa ter esse material na sua casa. Você que gosta do nosso guia de estudos, você que gosta do programa Lições da Bíblia, você que gosta dos comentários que os nossos convidados trazem aqui. Deixa eu contar um segredinho para você. Grande parte dos comentários dele saem daqui, desses inscritos. Então, você também tem a possibilidade de ter essa ferramenta que vai ajudar muito você, tá bom? Você vai adquirir esse material em cpb.com.br. A gente está conversando aqui, eu disse que esse é um programa bastante honesto, como todos os outros, mas aqui nós estamos encarando de frente passagens que são utilizadas por pessoas que creem de forma diferente da gente sobre aquilo que nós estamos trazendo para vocês ao longo dessa temporada. Algumas passagens o pastor Alberto Tim selecionou aqui, que na verdade são as passagens realmente mais desafiadoras sobre esse tema da imortalidade, da alma, como se crê por aí. E a gente viu no bloco passado a parábola do rico e do Lázaro, que foi bem explicada aqui pelos nossos convidados, que é de fato uma parábola e não se faz doutrina em cima de parábola. Agora, nós vamos falar sobre uma passagem também bastante mal interpretada por algumas pessoas, que é o momento em que Jesus estava na cruz conversando com o chamado, bom ladrão. Pastor Tim, essa conversa de Cristo, resumida aí numa frase, hoje estarás comigo no paraíso, ou te digo, hoje estarás comigo no paraíso, dependendo da interpretação e da ênfase que se dá, vamos chamar gramatical ou sintática dessa expressão, gera divisões em relação à interpretação dessa passagem. Esse é um dos textos mais usados. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, é mais usado para dizer que Jesus já vai direto, Jesus foi, ao morrer, direto para o paraíso, levando consigo
o assim chamado bom ladrão. Mas, se você for ver o credo, fala que Jesus também desceu ao inferno. E como é que é o Hades? Como é que fica essa questão? Afinal, ele foi para o paraíso ou foi para o outro? Então você já vê a complexidade de duas interpretações ali. A realidade é que esse texto, quando Jesus promete ao ladrão, ele foi registrado por Lucas e nos manuscritos gregos originais não havia pontuação. Então, simplesmente quem traduziu a Bíblia, ou quem tratou do assunto, achou por bem que o melhor sentido seria, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, quando uma outra alternativa, que algumas traduções, inclusive em inglês, tem uma em alemão também, que coloca ali, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Agora, a pergunta é, onde vai essa vírgula? Vai antes ou vai depois? Isso muda todo o sentido. Com base no consenso das Escrituras, porque o texto em si ele é ambíguo. Então, você diria que seria uma questão de ênfase. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Interessante que alguns estudos têm demonstrado, por exemplo, de que 20 ocorrências de semeron, que é o termo grego para dia, em Lucas colocaria antes. Então seria, na maioria dos casos, 14 de 20, a tradução que mais digna seria, com o uso que Lucas faz, seria essa, te digo hoje. Agora, interessante que existe um autor anglicano, E.W. Bullinger, e ele fala de uma maneira bem clara que essa expressão, eu te digo hoje, é um idiomatismo da língua hebraica. E você tem, principalmente no livro de Deuteronômio, inúmeras ocasiões no quais a ênfase... Lembra que Deuteronômio era Moisés agora revisando, recapitulando a lei e tentando enfatizar, dizendo, por favor, não repitam os problemas do passado, vocês vão entrar na terra prometida e tudo. E a ênfase sempre é essa, te digo hoje, eu te digo assim, como na própria epístola aos Hebreus, o dia da salvação é hoje. Então, no guia de estudos ali, eu coloco nas páginas 69 a 71, você pode depois, se tiver interesse, dar uma olhada em todos esses textos que favorecem essa tradução, que seria, em verdade, te digo hoje, como uma ênfase, você estará comigo no paraíso. Agora, existem também implicações teológicas ou doutrinárias que nos impedem de colocar a ida de Jesus direto para o paraíso, não é isso que o texto diz? Antes de entrar nesse ponto, se me permite, eu acho que tem uma questão até do ponto de vista gramatical aqui em português que reflete o original grego que poderia ser considerado. Essa palavra hoje, aí, a tradução do semeron em grego, né, é um advérbio de tempo, hoje. E, em geral, a posição do advérbio é depois do verbo. Então, nesta construção aí, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, nós temos duas frases, duas orações. A primeira, eu te digo e estarás comigo. E tem um advérbio que está ou ligado à primeira frase ou ligado à segunda. Veja que a interpretação mais correta deve ser aquela em que o advérbio vai depois do verbo da primeira frase, porque é o lugar do advérbio na frase, sempre depois do verbo. Em verdade te digo hoje, aí vem a segunda frase, estarás comigo no paraíso. Para termos a interpretação corrente de outras pessoas sobre esse texto, nós teríamos que colocar o advérbio na frente do verbo da segunda frase. Que não é natural. Não é natural. Em verdade te digo
hoje estarás comigo no paraíso. Veja, nós até podemos deslocar o advérbio de lugar, a gente faz isso, mas quando nós queremos enfatizar muito um aspecto. Mas veja, se Jesus de fato quisesse dizer que aquele indivíduo estaria com ele no paraíso, ele poderia dizer naturalmente, sem ambiguidade: em verdade te digo, você estará comigo no paraíso hoje. Aí não teríamos dúvida nenhuma que Jesus estava realmente se referindo a esse fato. Mas o advérbio no entre as duas orações aqui sugere ou permite a dúvida, mas quando a gente vai para assim, a natureza da língua, e de qualquer língua, o advérbio teria que estar ligado ao primeiro verbo ou depois desse primeiro verbo. O que eu tentei fazer aqui, né? Eu tentei ler o texto ao pé da letra, que então traria para mim a ideia de que hoje esse ladrão bom estaria com Cristo no paraíso. Falei, ok, então ele está com Cristo no paraíso. Será que tem essa ideia em outro livro da Bíblia, né? Vou tentar procurar, então, nos evangelhos ali, justamente sobre a ascensão de Cristo. E aí eu fui, e aí eu queria dividir aqui o que eu encontrei com vocês. E aí Marcos 16, 19, ele vai falar ali da ascensão de Jesus, né? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, quando que ele foi ao céu? Ele foi ao céu depois de ter falado. Nós, então, voltamos no início do capítulo 16, ele tem a ressurreição de Jesus, e aí, então, ele aparece para Maria Madalena, depois os discípulos vêm a Jesus, e então tem essa ordem de evangelização, ou seja, ele ainda fez algumas coisinhas, né, antes de subir, antes de ir para o céu. Aí, se você for também em João 20, 17, diz a mesma coisa ali. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Eu poderia até continuar lendo, mas o que acontece aqui, ele ainda não havia ido aonde? Ao Pai. Então, se eu leio aqui ao pé da letra, estarás comigo hoje, literalmente no dia de hoje, comigo no paraíso, o ladrão foi sozinho, né? Porque, na verdade... Não foi com ele, né? Não foi com ele, não foi. Porque então Jesus teria prometido uma companhia que ele mesmo não deu. E em nenhum momento a gente vê Jesus acompanhado deste ladrão bom enquanto ele está ali. Não tem referência nenhuma de que ele está com o ladrão. E próprio Cristo não vai ali logo após a sua ressurreição, ele não vai. Então, o texto ele cai por si, né? Que ele não estaria hoje no paraíso, e sim que a certeza seria hoje de que na segunda ressurreição ele estaria no paraíso, porque ele se arrependeu aos pés da cruz. Você sabe que tem um outro dado interessante, que essa frase, em verdade te digo hoje, é uma frase que sugere bastante ênfase no discurso. E veja que é interessante eu perceber por que Cristo usou a ênfase, porque os pregadores sabem disso. Às vezes você sabe que precisa enfatizar determinadas coisas, que é a oportunidade de estar na pessoa. E aquela seria realmente a última pregação que aquele indivíduo ia ouvir. E Cristo, o maior de todos os pregadores, precisava ser bastante eloquente e enfático ali para que aquela mensagem chegasse. Por isso usou uma expressão: em verdade estou te dizendo agora, hein? Hoje estou te dizendo, você vai estar comigo para o... Crê nisso. Eu imagino que essa frase encheu de esperança o coração daquele indivíduo que descansou e morreu na certeza da ressurreição quando Jesus viesse. Também vai contra um texto muito famoso de João 14, 1-3, né? Porque Jesus ele vai preparar o lugar. Ele não leva com ele ali... Ele ainda tinha que preparar o lugar. Ele ainda tinha que preparar o lugar. Se nem os discípulos que estavam com ele não estavam ainda... Ele não tinha preparado lugar para os discípulos. Isso. Imagina que o ladrão que ele conheceu na hora da morte... Mas aí entra em cena uma coisa. E aqueles que ressuscitaram com Cristo e ascenderam com Ele, foram para um lugar despreparado? Boa pergunta. Agora, pastor Wellington, o irmão Paulo às vezes fala algumas coisas difíceis, diz o irmão Pedro, né? E aqui em Filipenses ele disse que partir está com Cristo em relação à morte. Como que você explica isso daí, pastor Wellington?
Primeiro, vamos pensar um pouquinho no contexto em que o apóstolo Paulo escreve o que ele escreve em Filipenses. Ele estava preso na prisão marmetina, a carta da alegria, embora ele estivesse na prisão, tendo todo tipo de privações. Ele está se dirigindo a uma comunidade amável, né? E ele, então, ele apresenta... Essa é uma carta em que Paulo ele se apresenta muito... A gente consegue entender um pouco do sentimento de Paulo, né? Então, ele exorta a alegria, mas ele está passando por problemas. E diante desses problemas, e ele fala das algemas que ele está sofrendo, né, e tal, do sofrimento dele por conta do Evangelho, né? E aí, no verso 23, ele diz assim, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim, não, ele está querendo sair, estar na glória e deixar a igreja, mas seria melhor estar na glória, mas por conta da igreja ele prefere permanecer, né? Mas a gente tem que visualizar o quadro, né? E a gente já viu alguns textos do apóstolo Paulo dizendo que para ele a esperança estava na volta de Jesus, né? Então aqui eu vejo muito como um desabafo do apóstolo diante das suas lutas, né? Ele dizendo assim, olha, diante de tudo isso que eu estou passando, seria melhor se eu estivesse com Cristo, seria melhor que tudo isso acabasse, né? E eu pudesse descansar para então me encontrar com Jesus. Mas por conta da responsabilidade que eu tenho para com vocês, então é melhor que eu permaneça. Por que eu tenho essa percepção? Porque quando eu vejo o último texto escrito pelo apóstolo Paulo, ao que tudo indica, 2 Timóteo, capítulo 4, né, ele nos versos 6 até o verso 8, ele diz assim, quanto a mim, e olha como muda esse tom emocional dele. Lá, ele diz assim, olha, estou passando por tudo isso aqui, estou em algemas e tal, eu até preferia partir e estar com Cristo, mas eu tenho uma responsabilidade para com vocês, então é melhor que eu continue vivo. Mas no verso 6 de 2 Timóteo capítulo 4, abrindo o coração para um discípulo dele, ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então, esse momento, veja, lá ele está falando, eu gostaria de partir e estar com Cristo. E aqui ele está dizendo, lá ele fala, eu gostaria de partir e estar com Cristo, mas por causa de vocês eu preciso permanecer. Aqui ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Então, dentro dessa perspectiva, a gente poderia esperar Paulo dizendo o quê? Nesse contexto, dizendo assim, agora é a hora que eu vou me encontrar com Cristo. Mas não é isso que ele diz. Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha quantos detalhes esse texto tem. Ele está dizendo aqui que a coroa está guardada, que o Senhor reto juiz dará naquele dia, e não vai ser somente para ele. Ele poderia dizer assim, não, o tempo da minha partida chegado eu vou receber a coroa. Não, é naquele dia. E eu não vou receber sozinho, eu vou receber junto de todos quantos amam a sua vinda. Então não tem como conciliar a ideia de que naquele texto o apóstolo Paulo esteja falando que no contexto da sua morte ele já partiria e estaria com Cristo. Um ponto importante também nesse lado, que é muito interessante, é que ele via que nem essa ideia, porque uma das expressões favoritas de Paulo era em Cristo, né? Nós estamos em Cristo, temos a mente de Cristo e tal. Mas aí ele chega num ponto onde ele diz que nem a morte pode nos separar de Cristo. Não é no sentido de que agora você já vai estar no paraíso lá. Se fosse assim, a segunda vinda não faria sentido. Mas está dizendo a morte é um hiato, mas ela não tem poder de nos alienar de Cristo. Porque ainda que eu tenho esse entre parênteses aqui, a minha vida eterna está garantida em Cristo. É por isso que ele, nessa mesma passagem, ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? É lucro por quê? Porque ele vai estar guardado em Cristo para a esperança da ressurreição, conforme foi mencionado. Porque enquanto nós estamos vivos, nós podemos perder a salvação. Tanto é que Paulo diz, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, mas aqueles que morrerem em Cristo estão assegurados, não há mais.
essa condicionalidade. Não há como mais perder a salvação, né? Por isso seria melhor. E veja, né, que ele estava sofrendo muito ali, então é uma situação realmente que talvez morrer seria melhor por conta de todo o sofrimento que passava, mas ainda assim ele deixa claro que queria continuar lutando em favor da salvação de outras pessoas. A gente vai fazer um rápido intervalo, é rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. É o que seria essa pregar em espíritos em prisão? Que prisão seria essa? Seria uma prisão literal? Seria o suposto inferno de chamas ali queimando? Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando aqui a Palavra de Deus. E eu quero recomendar mais uma vez a você que tenha este livro, Além da Morte, escrito pelo pastor Alberto Tim, um livro que foi pensado para complementar o nosso guia de estudos, né? Para colocar aqui o que sobrou da pesquisa do pastor Tim, ele deve ter muita coisa a mais, mas eu creio que ele sintetizou aqui e vai ajudar muito você que está estudando a Bíblia, especificamente concentrado nesse tema tão importante, que é o tema do estado do ser humano na morte. Eu acho que você precisa conhecer um pouco mais sobre isso, e se você deseja adquirir este e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br. Bom, o programa de hoje é sobre textos difíceis da Bíblia a respeito da temática da morte. E a gente está percebendo que existe muita lucidez e muita clareza nas intenções do Espírito Santo e dos autores bíblicos para retratar esse tema. E as dificuldades, na verdade, estão na cabeça da gente, né? Estão nos costumes que a gente tem de viver as coisas, na visão que a gente tem sobre determinados textos. E quando a gente vai com honestidade, com sinceridade para as passagens bíblicas, comparando-as com as outras passagens das Escrituras, nós percebemos que Deus não entra em contradição. Bom, a gente agora vai avançar e vamos tratar de um texto que também é considerado muito difícil. Pastor Tim, o apóstolo Pedro disse que o apóstolo Paulo gostava de falar coisas difíceis. Mas agora vamos falar aqui. O apóstolo Pedro também falou uma coisa difícil aqui, né? Se o apóstolo Paulo poderia retrucar, né? Mas o irmão Pedro também falou lá em 1 Pedro 3:20, algo um pouco difícil de entender. Vamos pensar um pouquinho sobre esses chamados espíritos em prisão que supostamente Cristo, depois de sua morte, desceu para pregar para eles lá. O texto, nós não vamos ler tudo, e logicamente isso é apenas uma pequena introdução no qual a gente está dialogando sobre o assunto, e eu não gostaria de monopolizar a discussão, então os colegas vão também tratar do assunto. Mas vamos ler 1 Pedro 3, versos 18 a 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E agora quais seriam os espíritos? Os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então aqui fala da questão da morte de Cristo, de sua ressurreição, e fala que em outro tempo pregou a espíritos, noutro tempo. Não está dizendo que foi no tempo agora, mas noutro tempo pregou aos espíritos que estavam em prisão. E se fala desses espíritos como sendo nos dias de Noé. Então, o que acontece? Algumas pessoas dão a impressão de que esse texto deveria ser interpretado da seguinte maneira, que isso se refere aos anjos desobedientes que estão guardados em cadeias
como diz Judas, para o juízo de Deus, então pregou para eles. Só que a dificuldade dessa interpretação, que é totalmente inaceitável, porque toda a pregação, ela tem o propósito de levar a pessoa ao arrependimento. Esse já não tem mais chance de arrependimento, os anjos maus. Agora, as pessoas dizem, então, não, mas então isso foi uma declaração de juízo para eles. Também é irrelevante porque eles já estão decretados para o juízo. Não há o porquê de novo ali tocar nesse assunto com eles. Agora, uma linha forte dá a impressão de que são as almas daqueles, ou espíritos daqueles que eram rebeldes dos antediluvianos, que estão ali no inferno, sofrendo, e agora é pregado a eles. Só que nesse caso, teriam eles uma segunda chance de ouvir a pregação do arrependimento para sair de lá? Não. Então, o texto tem outra saída que não é necessariamente essa, e em vez de eu expandir, não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar. Eu ia falar alguma coisinha aqui, sim. Eu pego esse texto e vou para 2 Pedro. Né? Quando a gente vai ali para 2 Pedro 2... Deixar que o mesmo 5, autor, então... responda, né? Okay. Já que é Pedro, vamos ficar em Pedro, né? E parece que ele está se contradizendo, então, um pouquinho ali, né? Porque quando eu leio ali 2 Pedro 2, 5, parece que não tem como pregar aí para os mortos, não. Porque diz o seguinte: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. A gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, e reduziu ao quê? As cinzas, ou seja, esses ímpios não tem como eles existirem, né? Eles estão o quê? Aguardando o julgamento deles na volta de Jesus, né? E eles estarão, então, na segunda ressurreição, junto com os ímpios. Então, como que ele estaria pregando, pastor? Como que ele estaria pregando se ele for reduzido ali a cinzas, né? Pois Vai pregar para cinza? Agora, veja uma coisa interessante, crucial para interpretar esse texto, é o que seria essa pregar em espíritos em prisão. Que prisão seria essa? Seria uma prisão literal? Seria o suposto inferno de chamas ali queimando? O que seria isso? Ou alguém poderia até sugerir o tal de purgatório, que não é uma ideia bíblica. O que seria isso? Perguntando ao apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6 e o capítulo 7, ele fala da prisão do pecado. Interessante. Então, as evidências para você não incorrer em mais problemas do que já tem, é simplesmente ver esse lado, que o mesmo Cristo que estava ali, ele em outro tempo, como diz ali, através de Noé, chamado pregoeiro de justiça, ali foi que insistiu com aquela geração prisioneira do pecado. Pastor, só para a gente relembrar, é importante nós destacarmos que a prisão era tão intensa que, a despeito da pregação de Noé, somente 8 pessoas se converteram, a família de Noé. Então, é algo... A gente não consegue ter uma dimensão do tamanho da iniquidade em que se encontrava o mundo nos dias de Noé. Somente 8 pessoas foram salvas. Então, a gente pode marcar muito bem essa questão do pecado, como ele escraviza, como ele oprime, como ele destrói, né, a ponto de uma pregação de tanto tempo resultar somente na salvação da família do pregador. Eu penso que uma outra coisa importante nessa passagem é a gente perceber o elemento do parênteses aqui após a palavra espírito.
ao que tudo indica, o apóstolo Pedro desviou um pouco o foco da sua argumentação para se concentrar no método pelo qual Cristo pregou aos antediluvianos, ou seja, no Espírito. Veja, vamos fazer a leitura até esse ponto para a gente perceber se é possível essa interpretação. Verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora vem um parêntese. No qual, ou seja, nesse Espírito também, esse também eu acho que também ele é interessante, porque parece que ele está trocando o assunto aí, ó. Também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo, e aqui de novo uma ênfase que não é, como foi já colocado aqui, não é no tempo de Jesus ali, mas no tempo anterior, foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então, eu vejo assim um elemento do parênteses aqui. Quando ele falou a palavra Espírito, é como se ele tivesse se lembrado que foi por meio do Espírito também que Cristo falou na pessoa de Noé. E não é assim mesmo que os profetas falam? Os profetas falam no Espírito. É o Espírito de Cristo. O apóstolo Paulo usa essa expressão. É o Espírito de Cristo que move a boca dos profetas. Então, quando Noé pregou, ele não pregou de si mesmo, ele pregou no Espírito de Cristo, o mesmo que nos alcança hoje e sempre quando a palavra de Deus é pregada a nós, né? Agora, bom, essa é uma passagem realmente complexa, mas existe lucidez nela, lógica nela, quando a gente coloca essa passagem no quadro mais amplo das Escrituras e a gente percebe a coerência dela com as demais. Uma outra passagem que também é utilizada por alguns aqui, e pode ser que alguém também tenha dúvida e foi colocado no nosso guia, é essa passagem de Apocalipse 6, de 9 a 11, na qual aparece essa expressão almas debaixo do altar, né? Na questão ali do quinto selo, João vê pessoas, né, clamando, pessoas que foram mortas, clamando ali por juízo, né? E a expressão que aparece é almas debaixo do altar. Pastor Wellington, como você enxerga essa passagem? Primeiro que nós precisamos identificar o que está no contexto aqui. Nós estamos na questão do selo, sabemos que o Apocalipse tem séries de 7, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Então nós temos as 7 igrejas, são um raio-x espiritual da igreja ao longo da história. Entendemos que as profecias elas se cumprem ao longo da história, por isso chamamos isso de método historicista de interpretação das profecias. Na questão dos selos, nós temos uma relação entre igreja e a sua relação com o mundo, né? Como essa igreja está se relacionando com o mundo. E aí nós temos cada selo desse representando um período histórico. Então, o primeiro selo é o início da mensagem cristã, é o cavalo branco, sai vencendo para vencer, é esse primeiro ímpeto. O segundo selo é o período da primeira perseguição que a igreja enfrenta. Então, por isso, o cavalo vermelho é um momento de opressão, é um momento em que os primeiros mártires cristãos são mortos. O terceiro selo já é o período em que o mundo e a igreja começam a dialogar e agora a igreja começa a entrar no mundo e distorcer conceitos doutrinários, teológicos, e aí nós podemos dizer que essa doutrina, essa crença da imortalidade, né, ela já começa a ser inserida no cristianismo dentro desse período aqui. No quarto período nós temos o cavalo amarelo, que é símbolo da deterioração da igreja, né? Então, uma igreja apostatada, uma igreja que se corrompeu na união Estado-igreja, que corrompeu as suas doutrinas, que corrompeu as suas práticas. E então nós temos o quinto selo. No quinto selo, João escreve, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui nós temos um período no qual nós já temos uma série de pessoas mortas em nome da religião, em nome do cristianismo, e que agora estão debaixo do altar. Então, que altar é esse? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. No santuário você tem o altar de sacrifício e o altar de incenso. Algumas pessoas poderiam olhar e falar assim, não, eles são almas que estão intercedendo, então estariam debaixo do altar de incenso. Mas toda a referência aqui não é do altar de incenso. Por quê? Verso 10 diz, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. No altar de incenso também não tinha oferta de sangue. No altar de incenso não tinha sangue, e aqui nós temos uma referência à terra, não é um altar no céu.
Então, é uma referência a esses mártires, uma referência simbólica a esses mártires que se entregaram em sacrifício, né, por se manterem fiéis. Tanto que o verso 11 diz, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aqui a gente observa, esse é um período que vai corresponder à pré-reforma, reforma e pós-reforma, dentro daquele quadro, né? E aí nós temos então uma referência em Apocalipse 20, que vai dizer quando eles vão receber a resposta daquilo que eles estão pedindo. Em Apocalipse 20, verso 4, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Isso vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. Claramente essa é uma linguagem simbólica, porque, por exemplo, se você for a Gênesis 4, depois que Caim assassina Abel, Deus aparece a Caim e disse: o sangue do seu irmão clama da terra a mim. Ou seja, sangue não tem boca, sangue não clama. O que ele estava dizendo é que o sangue estava lembrando a ele daquela injustiça que ele julgaria, da mesma forma como o sangue dos mártires no período medieval também lembrava a Cristo que ele deveria julgar e fazer justiça ao seu povo. Jesus vai voltar em breve e vai fazer justiça. A gente estudou aqui um pouco a palavra de Deus e percebeu a clareza das Escrituras. A gente precisa crer no que Deus disse e não duvidar da palavra de Deus. Crer na palavra de Deus, porque aqui você encontra a salvação. Essa bênção está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.